E aí, meninos, tudo bem aí com vocês? Tranquilo? Bom, nossa aula de número 18, estamos estudando estatística. Percebeu, gente, que esse momento agora é só de introdução, né? Então, ó, o que a gente vai ver hoje? Gráficos. Na última aula a gente viu os gráficos de barras, né? Aí falta a gente ver os gráficos de linhas, gráfico de setores, pirâmide etária e o pictograma. Então, bora lá para nossa aula? Bom, então vamos começar. Gráfico de linhas, né? Só o nome já diz, né? Porque nós vamos ter linhas aqui, ó, ok? Então, o gráfico de linhas, ou nós podemos também chamar de gráfico de segmentos, né? O que é um segmento? Ó, daqui aqui é um segmento, daqui é outro segmento, daqui aqui é outro segmento, tá? Então, o gráfico de linhas ou gráfico de segmentos são utilizados em geral para representar a variação contínua de um fenômeno no decorrer do tempo. Esse tipo de gráfico facilita suposições em relação a tendências do fenômeno pesquisado em períodos de tempo posteriores ao apresentado, como crescimento, decrescimento ou constância. Então, vamos ver os exemplos aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, tá dando para ver os dois, né? Então, olha aqui, o título desse aqui. Vamos ver um por um primeiro, né? Vamos aumentar aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui, ó, o título dele é Taxa de Fecundidade no Brasil de 1940 a 2015, certo? Então, esse aqui é a quantidade de filhos, né? Então, olha aqui. No eixo X, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a grandeza, né, de tempo que foi dada em anos, né? Então, aqui eu tenho, ó, né, de 1940 a 2015. Então, eu tenho 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 até 2015, ok? Aqui já no eixo das ordenadas, o eixo Y, nós temos o quê? Qual que é a grandeza? Número de filhos por mulher. Então, nós temos aqui de 0 filhos até 10 filhos por mulher. Então, uma mulher só, tá? Ok, então vamos entender aqui, ó. Em 1940, né, as mulheres tinham em média de 6,16. Ou seja, em média, era aproximadamente 6 filhos, né? Aqui em 1950, 1960, se você prestar atenção, é a mesma média, ó, certo? Né? Agora aqui, já em 1970, já começou a cair, ó, tá vendo aqui a queda, né? Então aqui já começou a ter aproximadamente 5 filhos, né, por mulher. Já em 1980, ó, olha a queda aqui, ó, né? A queda foi bem maior agora. Então, aproximadamente 4 filhos. Em 1991, ó, já caiu bastante também, para 2. Em 2000, houve uma queda, né? Mas continua aqui 2, né? Aqui já chega mais a 3 e aqui chega mais a 2, certo? Porque não tem jeito de 2 pontos alguma coisa de uma pessoa, né? E em 2010, ó, isso já diminuiu, né, também, aproximadamente, no máximo, 2 filhos por mulher. Então, em 2010, no máximo, 2 filhos por mulher. E aqui, em 2015, no máximo, também, né, 2 filhos por mulher. O que a gente entende, então? Ó, lá em 1940, as famílias, né, eram bem grandes, né? Então, um casal tinha muitos filhos, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, o que aconteceu com essa taxa aqui, ó? Ela foi o que? Ela foi diminuindo, certo? Não é isso que está falando lá sobre o gráfico de linhas? Qual é o objetivo dele? É representar a variação contínua
de um fenômeno. O fenômeno é o quê? O número de filhos. Num tempo, né? Ok? Já esse gráfico aqui, ó, ele tem duas linhas. Tá vendo? Duas linhas aqui. Então, primeiro vamos ver o título aqui, ó. O título é Distribuição da população brasileira nas zonas urbana e rural, de 1950 a 2010. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui agora a legenda, né? Então, essa linha azul, ela é a população urbana, que é essa aqui, ó, que é a população urbana. E essa linha verde já é a população rural, ok? Bom, então, vamos continuar aqui a nossa análise. Então, bora lá. Aqui no eixo X, ó, o que a gente tem? Qual que é a grandeza? É de tempo, medida de tempo, que foi dada em ano. Então, eu tenho aqui, ó, que lá o título é de 1950 a 2010, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 até 2010. Aqui no eixo Y, nós temos a grandeza da população, isso em percentual, certo? Então, eu tenho de 0% até 90%. Então, vamos analisar aqui, ó. Primeiro, em 1950, vamos ver essa linha aqui, ó, que é a linha urbana, certo? Olha lá, ó, é a linha urbana, certo? Então, em 1950, então tinha mais de 30%, né, da população morando nas cidades, né? Ok? Agora, olha essa aqui, nesse mesmo alinhamento aqui, ó, nesse mesmo ano, 1950. Mais de 36% da população morava na cidade. 63,84% já morava onde, ó? No campo, né? Então, ó, agora percebe que, ó, olha o que está acontecendo com essa linha, ó. Tá aumentando aqui, não tá? Então, vamos lá para 1960. 1960, ó, tem aqui agora, era 36 em 1950, 10 anos depois foi para 45%. Ou seja, o pessoal tá aumentando a população na cidade. É claro que se está aumentando na cidade, o que está acontecendo lá no campo? Ó, tá diminuindo, não tá? Então, ó, agora vamos para esse ano aqui, ó. O ano de 1970. No ano de 1970, olha lá para você ver, da cidade, urbano, tem mais de 55%. Mais de 55% morando na cidade. Então, é claro, se aumentou aqui, ó, morando na cidade, vai diminuir morando no campo. Então, ó, por quê? Porque o pessoal do campo estão mudando para a cidade, né? Então, ó, tá diminuindo. Então, você viu que aqui tem um ponto em comum, ó, né? Ok. Agora, em 1980, olha só para você ver. Olha o quanto que já aumentou, ó. Bem mais da metade. Aqui já estava, né? Mais da metade, aqui também. Não, aqui não, mas aqui já estava mais da metade. Aqui, ó, mais de 67% da população do Brasil já está morando na cidade. E olha o tanto que já caiu a população morando no campo, né? Então a gente já pode fazer uma análise aqui, ó. Muitas pessoas aqui para comer, poucas pessoas aqui para plantar para essas comerem, certo? Vamos lá agora. 1991. Olha lá para você ver, olha o tanto que subiu agora. Mais de 75% da população está morando na cidade. E olha o que aconteceu com o pessoal do campo, ó. Apenas 24%. Esse pessoal tudo aqui tem que trabalhar, plantar para esse pessoal aqui comer, ó. Aí vamos lá. 2000. Olha o tanto que aumentou. Agora foi para 81, mais de 81% tá morando na cidade. E tanto que diminuiu aqui, ó. Ou seja, o que está acontecendo? Está acontecendo um êxito aqui, né? O pessoal estão saindo do campo, indo para cidade,
né? Então, aqui, ó, 18, mais de 18% estão morando no campo. Olha o que acontece agora no ano 2010, diminuiu, né? Foi para 15,64%. E morando na cidade, olha lá, olha o tanto, né? Lembrando, ó, que se você somar essas duas aqui, ó, sempre tem que dar 100%, ok? Ó, essas duas variáveis aqui tem que dar 100%, ok? Ninguém pode ficar de fora, não. Certinho? Bom, agora nós vamos no gráfico de setores, muito conhecido também como gráfico de pizza, né? Devido aqui, ó, parece uma fatia de pizza, não é isso? Brincadeira, gente. Bora lá, então. Os gráficos de setores, em geral, são utilizados para comparar as partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se utilizar porcentagem correspondente a cada uma dessas partes. Esse gráfico consiste em um círculo, certo? Dividido em tantas partes quantas forem as divisões dos dados. E cada setor obtido é proporcional à parte por ele representada. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Vamos ler esse aqui. Vou aumentar aqui para vocês entenderem aqui esse gráfico. Então, bora lá. Então, primeiramente ali, ó, o título dele é Distribuição do PIB brasileiro por setor em 2014. Então, vamos lá. Então, todo ele aqui, ó, corresponde ao 100%, certo? Tudo isso é o 100%. Tá? Então, o PIB. Olha só, essa parte vermelha aqui é para onde está indo o PIB. Para os serviços. Isso corresponde a 71% do PIB vai para serviços. Agora, para a indústria, olha o tanto que vai. 24%. E a agropecuária, que é essa fatiazinha aqui pequenininha, vai para ela apenas 5%. Então, se você somar aqui, ó, 24 mais 5 mais 71, mais 71 vai dar 100%. Agora o detalhe, vamos relembrar isso aqui, ó. Essa parte interna aqui é o círculo, mas essa linha aqui é a circunferência. Então, tem a ver o quê? A circunferência, ela tem quantos graus? Então, nós vamos trabalhar com medidas aqui, ó, de grau, tá? Porque eu preciso saber o grau aqui, ó. Essa abertura aqui, ó. Tá ok? Certo? Isso para você entender melhor. 100% corresponde a 360 graus. 50% vai representar, ó, vai ser isso aqui, ó. 50% vai representar 180 graus, ok? Então, olha só, para a gente construir esse gráfico, né? Nós vamos precisar, então, de fazer a conversão aqui, para na hora de fazer a divisão aqui, ó, nós temos que conhecer os graus, ó, certo? Cada grau aqui. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, de novo, mais uma vez, tudo isso corresponde a 360 graus, certo? Tá? Então, ó, aqui tem uma regrinha de 3, né? Olha a agropecuária, olha só, quantos graus tem aqui, ó? Tem apenas 18 graus. O que 18 graus é? 50% de quem? De 360, certo? Ok? Porque olha só, quanto que é 10% de 360, não é 36? O que 18 é de 36? Não é metade? Então, metade de 10 é 5. Tá ok? Então, depois eu vou passar isso aqui direitinho para vocês, não precisa se assustar com isso, tá? Eu só quero que você primeiro compreende aqui, tá? Isso aqui. Eu quero que você dê uma relembrada também, ó. Não esqueça que 1 grau, o que 1 grau é? Corresponde a 60 minutos, ok? Certo? Então, se eu tiver aqui, ó, vou aumentar aqui, para estar muito pequeno aqui. Se eu tiver aqui, ó,
86,4 graus, então eu tenho que transformar isso aqui, ó, em minuto, certo? Então eu tenho que eu tenho 86 graus mais, ó, 0,4 vezes 60 minutos. Então isso aqui vezes 60 vai dar o quê? Vai dar 24. Então a leitura disso aqui, ó, é 86 graus e 24 minutos, certo? Aqui, ó, eu tenho 255,6 graus. Então, na verdade, o grau aqui eu tenho 255 graus, mais os 6 décimos aqui. Lembrando que passou da casa aqui, ó, é minuto. Então, vou multiplicar por 60. 0,6 vezes 60, 36. Então, como é que vai ser a leitura disso? 255 graus e 36 minutos. Mas esse aqui a gente vai fazer o exercício depois, eu explico direitinho melhor para vocês, tá? Então, continuando mostrando aqui para vocês os nossos gráficos, agora nós vamos ver pirâmide etária. Então, as pirâmides etárias são um tipo de gráfico utilizado para representar uma população cuja distribuição é disposta em faixas etárias, certo? Nesse tipo de gráfico, costuma-se organizar os dados de maneira que na parte inferior, aqui embaixo, ó, nós chamamos de base, estejam as faixas etárias dos mais jovens. E na parte superior, o topo, nós vamos ter as faixas etárias dos mais idosos. Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo, aqui, ó. No exemplo ao lado, além das faixas etárias, a população também está organizada por gêneros aqui, ó. Então, nós temos sexo masculino e sexo feminino. Vamos ver aqui. Então, ó, vou aumentar aqui, tá? Aqui, aumentar mais um pouquinho para vocês. Ó, vamos ver o título. O que que o título é? População do Brasil em 2010, classificada por sexo e faixa etária, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui esse gráfico, ok? Então, tá. Bora lá. Então, olha só aqui, ó. Aqui, ó, bem no meio aqui, tá vendo? No centro, ficou o quê? Ficou os anos, certo? Ficou os anos. Então, eu tenho aqui, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, tá vendo que é o intervalo de 4? Até chegar aqui 65 a 69 anos e o último quer dizer a partir de 70 anos, né? 70 anos ou mais, né? Bom, aqui, ó, no eixo X aqui, o que que a gente tem aqui, ó? Desse lado de cá, nós temos esses dados aqui, ó, de 0 até 10, isso dado em milhões de habitantes. E aqui é a mesma coisa, ó, de 0 até 10 em milhões de habitantes, tá? Então, aqui, ó, essa parte laranja, né, são a população masculina, sexo masculino. E aqui, ó, essa parte aqui vermelha, população do sexo feminino, são as mulheres. Então, vamos entender aqui, ó, de 0 a 4 anos, então, são crianças, não são? Então, de 0 a 4 anos, ó, vamos entender aqui, ó, de 0 a 4 anos, tem o que, ó, mais de 6 milhões de meninas. Agora, do lado de cá, de 0 a 4 anos, também tem mais de 6 milhões de meninos, certo? Agora aqui, vamos ver aqui, ó, de 5 a 9 anos, que também são crianças, né? De 5 a 9 anos, então vamos ver aqui, ó, tem o quê? Tem mais de 6 milhões, né? Só que tem mais ainda do que de 0 a 4, né? Olha para você ver esse gráfico aqui, ó, essa barra aqui é maior que essa, tá vendo? E isso aqui de 5 a 9 anos são as meninas, que tem um total, um valor aproximado de quase 8 milhões, né? Isso em 2010, tá, gente? E do lado de cá, os meninos, ó, ele já tá bem mais próximo aqui, ó, do que desse, tá vendo aqui o intervalo aqui, ó, de cá tá mais perto. Então, tem mais que a gente pode perceber aqui, ó. Então, tem mais do sexo masculino do que do sexo feminino, nessa idade,
ok? Vamos mais um pouquinho, vamos aqui na idade de vocês, ó, que é de 15 a 19 anos, não é isso? Então, ó, de 15 a 19 anos, em 2010, de meninas, tinha o quê? Mais de 8 milhões. Então, mais de 8 milhões de jovens de 15 a 19 anos, na verdade adolescentes, né? São mulheres. Agora aqui, vamos ver de cá os meninos. De 15 a 19 anos em 2010, ó, olha lá, tem mais de 8 milhões também. Mas vamos analisar aqui, ó, se você prestar atenção, tem mais meninas do que meninos, ó, que foi um pouquinho maior, certo? Bom, agora vamos lá na fase adulta ali, ó. Vamos ver aqui agora, de 30 a 34, né? Então, aqui, ó, de 30 a 34 anos. Então, meninas ou senhoras de 30 a 34 anos, mulheres. Então, ele tem exatamente 8 milhões. De 30 a 34 anos, tem 8 milhões de mulheres nessa época aqui, ó, nesse ano aqui, 2010. De 30 a 34 anos, olha a quantidade de homens, ó, não deu 8 milhões. Faltando um homem para cá, ó, não dá? Agora vamos lá, 70 anos ou mais, vamos ver. Em 2010, então, ó, olha a quantidade de mulheres a partir de 70 anos, olha a quantidade de homens a partir de 70 anos. Então, muito mais idosos, né, feminino, do que idosos masculino. Entendeu como é que é a pirâmide etária? Bom, vamos então conhecer o pictograma. Então, ó, os pictogramas ou gráficos pictóricos são gráficos que utilizam em sua apresentação figuras. Então, nós temos desenhos aqui, certo? E é claro que sempre esses desenhos têm a ver com aquilo que foi feita a pesquisa, né? Foi feita a estatística. Então, essas figuras podem ser fotografias ou outros recursos visuais relacionados ao contexto tratado. Essas imagens tornam o pictograma mais atrativo ao leitor e por isso é um tipo de gráfico muito utilizado em revistas, jornais, né? Então vamos ver lá. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó, para você ver melhor. Consegue entender que figurinha é essa aí, ó? Estão conseguindo entender aí? É uma explosão, né, de saindo o petróleo, né? Certo? Então tem a ver com petróleo, né? Então aqui, ó, o título é Países com maiores reservas de petróleo em 2014. Então vamos ver lá. Então aqui, ó, o eixo X são os países. Então nós temos aqui, ó, Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Líbia, ok? E se você notar aqui, tá quase, né, numa proporção, né, ó, um gráfico decrescente aqui, né? Aqui no eixo Y, em bilhões de quê? As reservas em barris, né? Olha só. Venezuela, pensa, né? Olha só, para vocês terem uma ideia. Qual que é a reserva dela? Qual foi a reserva dela em 2014? Então, ó, 298 bilhões de barris de petróleo. Já imaginou, gente? Né? O que é reserva? Guardado, né? Agora, olha, Arábia Saudita, 267. Olha, algo para a gente se pensar, né? Canadá, 172 bilhões de barris. Agora vamos lá na Líbia. 48 bilhões de barris.
Mesmo sendo ela tá bem baixinha aqui, gente, mas pensa, 48 bilhões de barris. É muita coisa, né? Tem muito petróleo aí, né? Então, ó, o pictograma, né, é dessa forma, né, que eu coloquei para vocês. Mas vou mostrar mais 2 exemplos de pictograma. Olha esse aqui para você ver, ó. Qual o desenho que tá lá? Ó, que é o desenho, um carrinho, né? Então, ó, o que é o título aqui, ó? Frota de veículos no Brasil de 2007 a 2015. Então, aqui, ó, aqui estão os anos de 2007 até 2015. Aqui tem o número de veículos em milhões, né? Isso onde? No Brasil. Então, em 2007, qual que é o número de veículos, ó? 49, quase 50 milhões de veículos em 2007. 2008 já subiu para quase 55 milhões. Em 2009 para quase 60 milhões. Em 2010 para quase 65 milhões. E olha lá para você ver em 2015, né? Subiu para mais de 90 milhões. Então, o que está acontecendo com esse gráfico? Ó, crescente, não é isso? Então, está crescendo a frota de veículos no Brasil. Esse também é um outro gráfico, né? Que usa também a figura, né? De cara, você já sabe aí, ó, o bichinho, ó. Quem é esse bichinho aqui, né? Certo? É o mosquitinho lá que provoca dengue, né? Então, aqui, ó, o gráfico aqui, o título é Percentual de casos prováveis de dengue por região no Brasil em 2015. Então, ó, vamos lá. Então, essa parte verde aqui, ó, essa parte verde todinha corresponde à região sudeste. Então, lá, ó, o percentual de casos prováveis de dengue em 2015, 62% dos casos acontece na região sudoeste, né? Depois, no outro local, ó, aqui, ó, o sul, olha o tamanhozinho da fatia. Então, apenas 4% de dengue, né? No sul, casos prováveis já no Nordeste, ó, 19%, ó, já bem maior também. E Centro-Oeste, que é a nossa região, 13%. E o Norte, 2%, né? Ok? Então, gente, a nossa aula de hoje é essa, né? Lembrando que eu falei para vocês, eu estou trabalhando só questão introdutória, né? Nós não vamos entrar ainda neste momento com cálculos novos, né? E na outra semana a gente já vai entrar já vendo algumas coisinhas mais interessantes, né? Não que essas que a gente viu agora não seja. Então, tenha um bom final de semana. Até a próxima.